Boa noite a todos. Eu me chamo Denilce, sou trabalhadora do Geraldo Ferreira e estou à disposição toda vez que vocês me chamarem para estar aqui, né, nessa casa que é um braço do Geraldo Ferreira e dar aquele calorzinho no coração, né, ver uma casa sendo iniciada. Então, toda vez que for necessário, eu estarei aqui, me dispondo a trabalhar aqui junto com vocês, tá? Hoje eu escolhi um tema que é comum em todas as religiões, mas eu vou tentar falar sobre o tema na luz do Espiritismo. Vou falar sobre a prece. A prece, ela está no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, ela vai estar lá no capítulo 27, se não me falha a memória, capítulo 27, onde o título começa, Pedi e obtereis. Esse capítulo, ele inicia com as falas de Jesus e o aprendizado dele de como nós humanos temos que fazer a prática da prece. Para a gente entender os ensinamentos dele nesse trecho, a gente vai ter que voltar um pouquinho lá em 2000, mas um pouquinho menos de 2000, né? Porque ele começou os ensinamentos quando ele tinha 30 anos, então um pouquinho menos de 2000. Que lá o que prevalecia eram as sinagogas. E o que se ensinava, né, o que se pregava nas sinagogas era muito ainda a Torá, que era baseada muito nos ensinamentos e no que Moisés deixou para a humanidade. Jesus veio para acrescentar os ensinamentos que Moisés deixou, né? Eram mais rígidos os ensinamentos, eram mais necessários para a época que ele passou aqui, mas Jesus veio dar um plus na nossa evolução, que aí ele veio falar como nós deveríamos realmente portar, né, para a gente se aproximar de Deus. Então ele diz que nós devemos, quando nós temos a necessidade de fazer a prática da prece, nós não precisamos ir em nenhum templo. Não há necessidade de você gritar nas ruas que você está orando, que você está, né, elevando os seus pensamentos até Deus. A prece, ensinada por Jesus quando ele passou por nós, ele ensina que devemos ficar no lugar mais reservado possível, no silêncio dos nossos pensamentos, e ligar o nosso coração e levar os nossos pensamentos até Deus. Essa prece que é feita de coração, ele nos ensina também que não há necessidade de ser aquela prece repetitiva, 200 vezes, 50 vezes, que você reza, faz a prece e muitas vezes a gente nem entende o significado da frase, a gente só vai repetindo. Que esse tipo de prática não eleva a nossa vibração até as esferas mais elevadas. Por isso é importante, quando nós formos fazer a nossa prece, nosso coração está muito limpo. E ele ensina também que é muito importante, antes de pedir, né, aquilo que normalmente tem a nossa necessidade, que o nosso coração esteja limpo de sentimentos, de falta de perdão, né? Se a gente tem alguém para reconciliar, que a gente tenta reconciliar, que a gente exercite o perdão, que a gente elimine o orgulho do nosso coração, da nossa prática, porque quanto mais o nosso coração estiver limpo e estiver conectado com os ensinamentos de Jesus, né, que veio nos ensinar como chegar até Deus, mais a nossa prece será atendida. E aí, ao mesmo tempo, aí você fala, então tá bom, né, então vou ficar lá guardadinho no meu quarto, vou fazer tudo isso, e tudo que eu pedir eu vou ser atendido. Será que é assim que acontece? Não. Tem algumas pessoas que podem pensar, tá, mas se a gente aprende que Deus sabe de todas as nossas necessidades, eu não tenho necessidade de parar para pedir. Ele já sabe, ele entende, ele faz. Não é bem assim. Primeiro porque Jesus ensina que nós precisamos estar com o nosso coração limpo. E quem vai fazer essa limpeza somos nós, não é Deus. Então, isso já é uma coisa que depende muito de nós. E quando nós fazemos os nossos pedidos, não significa
nem que ele vai ser atendido e que ele vai ser atendido da maneira como nós pedimos. Vou dar um exemplo para vocês que tem até no capítulo 27. Vamos imaginar que uma pessoa foi acometida de uma doença que foi produzida nessa vida, não é uma prova, não é uma coisa que ele trouxe de outra vida, ele adquiriu nessa vida, através de um vício e de atitudes errôneas que ele optou, os caminhos errados que ele optou na vida. Ele vai beber a vida inteira, ele vai fumar a vida inteira. Quando ele estiver lá no leito, lá desesperado, ele vai pedir para Deus a cura. O que vocês acham que vai acontecer? Existe uma grande possibilidade, eu não posso afirmar, porque quem seria eu, Deus, né? Afirmar que Deus vai atender ou não, mas existe uma grande chance que isso não ocorra. Porque quando você tem uma tendência a ter um vício, a praticar algumas coisas que não são voltadas para as leis divinas, o correto é você pedir para não entrar em tentação. Então, o que Deus espera de nós? É que se eu tenho uma tendência a fumar, a beber, que eu peça para eliminar essa tendência, para que eu não fique doente. Porque eu que adoeci, se eu optei por essa caminhada na minha vida, eu acabei ocasionando essa doença. Então, nisso, a gente entende a justiça divina, que aí é um presente que eu sempre falo em todas as oportunidades, que é o nosso livre-arbítrio. Se a gente imaginasse que tudo aquilo que Deus sabe o que nós precisamos, a gente ganharia ou perderia sem nenhum esforço, não faz sentido o livre-arbítrio, porque nós não teríamos, nós seríamos simplesmente marionetes, né? Deus vai lá, a gente vai fazendo tudo que ele acha que a gente merece, e a gente não tem a responsabilidade de ter as nossas escolhas. Então nós temos o livre-arbítrio, nós temos as nossas escolhas, sempre. Por mais que a gente ache que não, se você refletir, se você pensar, a gente sempre pode escolher o nosso caminho. Então, baseado na escolha do nosso caminho, baseado na escolha da gente limpar os nossos sentimentos, o nosso coração, o nosso pensamento, a chance de nós sermos atendidos é muito maior. Né? Então, e aí tem uma outra coisa também que vocês podem pensar. Mas, puxa vida, às vezes eu peço uma coisa e eu não sou atendida, né? Não sou atendido da maneira como eu achei que eu deveria ser atendido. Necessariamente não vai, porque aí a gente entende que Deus realmente sabe tudo aquilo que a gente precisa. Pode ser que você está passando ali muito tempo pedindo alguma coisa que Deus tem certeza que não é para você passar por isso. Então aí vem a nossa confiança, né, no nosso desprendimento de acreditar que Deus realmente sabe daquilo que nós precisamos. Tá? Então, isso vai fazer com que a gente não se revolte, que a gente realmente acredite e confie na sabedoria de Deus. E essa confiança a gente entrega na mão dele. Eu acredito que no passar do tempo a gente para de acreditar, de pedir assim especificamente uma coisa, e a gente vai virar a chave para uma coisa que é mais difícil, que é fazer a prática da gratidão. Quantos de nós tivemos até essa prática de ir lá no quarto, no escuro, de abrir nossos corações para Deus, assim lá, fazer todo o nosso dever de casa, fazer tudo, para pedir. Qual de nós fazemos isso para agradecer? Chegar e falar, Deus, gratidão. Gratidão pelo aprendizado, gratidão pelo que eu conquistei, gratidão por ter segurado a minha mão e ter passado por essa situação. O ser humano não tem muito esse hábito, né? Então é uma questão que a gente tem que avaliar. Se nós fazemos a prática da prece só para pedir, ou se a gente evoluiu um pouquinho e a gente começou já a agradecer. Lição de casa. Tem uma outra coisa que eu observo bastante, que assim, por isso que eu falei, é uma prática de todas as religiões, né? Todas as religiões ensinam que orar, que rezar, que pedir, que se conectar com Deus faz parte, né, da nossa essência, daquilo que o ser humano precisa para preencher essa parte religiosa que quando a gente sente a necessidade, que é se conectar com Deus. Mas quantas preces nós fazemos por dia?
Se a gente for analisar lá, colocar no nosso livrinho, talvez alguns de nós façamos uma prece ao acordar, ou uma prece ao dormir. E aí eu fico pensando, é difícil você mudar e falar, vou fazer uma prece de dia, ao acordar, agradecer a oportunidade de estar vivo, e chegar no final do dia, antes de dormir, gente, é só ali no seu pensamento, e agradecer por mais um dia concluído. Se a gente conseguir fazer isso, já tá ótimo. Porque aí a gente agradece, né? A gente agradece o dia, a gente agradece a noite. Porque a nossa vida está na mão dele. Então a gente tem que agradecer. Por mais dificuldades que a gente vai encontrar durante o dia, por mais problemas que todos nós temos, todo dia é uma oportunidade de fazermos alguma coisa diferente. Né? E que seja pelo menos ficar igual, evoluir ou ficar igual, não retroceder. Mas todo dia é uma oportunidade. E aí a gente vai conquistando essa prática e a gente vai tendo a nossa sintonia com a espiritualidade mais de luz. Porque o nosso pensamento vai atrair a espiritualidade mais iluminada. Se a gente ficar com aquele pensamento negativo, se a gente dormir ouvindo notícia ruim, preocupado, só reclamando, a gente vai se conectar com quem? Não é? Então, fica o convite para a gente analisar e ver se 2 minutinhos, uma prece antes de levantar e uma prece antes de dormir, vai fazer a gente ter uma energia, se conectar com a espiritualidade mais evoluída. Combinado? E aí também tem uma questão muito, muito forte, até em algumas religiões, que é questionada assim, mas eu posso fazer prece para todo mundo? Tem algumas religiões que falam, né, mas a pessoa que foi embora está do outro lado, você não se conecta com ele não, esquece, não pode mais rezar para essa pessoa. Acho que vocês já ouviram isso, né, não reza dentro de casa, não sei o que, vai atrair, tal. Vamos pensar o seguinte, nós somos energia, e tudo aquilo que a gente verbaliza, tudo aquilo que a gente pede, a gente está se conectando com a energia. Imagina se nós estivéssemos do outro lado, e todo mundo esquecesse da gente. Fala, nossa senhora, né, assim, vamos para a expressão, né, nossa, aconteceu alguma coisa, ninguém mais lembra de mim, fui tão assim, passei tão, né, pela vida, ninguém quer pedir, ninguém quer se conectar comigo. Olha que tristeza. Então, assim, a pessoa desencarnou, a pessoa foi para o outro lado, a pessoa morreu. Faça a mesma prática. Peça de coração, se conecte com ela. A conexão, ela existe através da energia, não necessariamente pelo corpo físico. Então, o que deve ser pedido? Né? Que a pessoa fique bem. A gente não pode ter o apego, né? Isso deve ser muito difícil, né? Eu confesso que eu tenho os meus pais, eu não sei como isso vai acontecer, mas eu tenho que me gravar para eu ouvir depois, em outro momento. Aí eu peço para que todo mundo me lembre do que eu falei. Porque falar é uma coisa, sentir a outra, né? Mas, assim, a conexão, ela deve emanar o amor que a gente continua sentindo pela pessoa. E como nós temos o conhecimento da doutrina, nós sabemos que a vida continua, ela só está numa outra etapa. E se ela tiver esse elo, esse sentimento de amor que nós sempre tivemos, isso vai fazer bem para ela. Não tem o porquê fazer mal. O amor, ele ultrapassa tudo, ele transforma tudo. E ele não morre quando a pessoa desencarna, ele continua. Então, vamos continuar nos ligando às pessoas de maneira amorosa, com carinho, que daqui a pouco a gente se cruza de novo. Isso aqui é tudo passagem, não é eterno. A única certeza que a gente tem nessa vida é que nós não somos eternos. Então, é isso que eu queria deixar também, né, para que a gente não esqueça as pessoas que foram, para que a gente não feche as nossas portas e os nossos elos com ela, sempre com amor, né? Isso, o amor, ele vai continuar de todas as maneiras, ela vai se ligar de coração em coração, não existe distância. A prece feita de coração, ela ultrapassa qualquer distância.